Fala galera, aqui é o Gabriel, bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo. Esse vídeo é o seguinte, pessoal, eu vou ensinar para vocês como podemos medir uma corrente alternada utilizando sensores de efeito Hall, como este aqui que eu estou demonstrando na tela para vocês, e também sensores como este daqui que eu tirei de uma plaquinha que eu não estou utilizando mais, que são sensores sensacionais para medição de corrente alternada. Esse é o propósito aqui da aula do vídeo, eu vou demonstrar como que podemos fazer isso de uma forma bem eficiente. Mas antes de mais nada, um agradecimento especial ao meu amigo Wagner por mais essa oportunidade de demonstrar essa técnica para vocês. Então, pessoal, vamos ali agora para a tela do computador e eu vou falar um pouquinho desses caras aqui e explicar a prática que eu vou demonstrar para vocês. Bora lá! Muito bem, pessoal, estou aqui com o datasheet do sensor que nós iremos utilizar aqui nessa prática que eu vou demonstrar para vocês nessa aula, que é um sensor de efeito Hall, legal? E esse sensor, especificamente, nós iremos medir corrente AC com ele, legal? Vou falar um pouquinho dele, mas, antes de nós entendermos o que é basicamente, de uma forma muito resumida e direcionada, o que é um sensor de efeito Hall? Ele é um dispositivo eletrônico que mede campo magnético, tá? Esse é o propósito de um sensor de efeito Hall. E o que isso tem de vantagem nas aplicações, São inúmeras, mas basicamente, quando eu estou aplicando aqui o meu sinal de corrente aqui nesse sensor, eu consigo ter, através desse campo magnético ali, um outro circuito isolado, de forma galvânica, que eu consigo ter esse mesmo sinal de corrente em campo magnético. Eu posso converter isso em tensão, posso converter isso em corrente e de diversas outras formas para aplicação aqui também no nosso projeto. Esse dispositivo ele pode ser devidamente condicionado numa PCB, que facilita muito também o nosso desenvolvimento e o nosso layout. Como vocês podem ver, ele tem uma corrente primária aqui de 15 amperes nesse dispositivo. E aqui, analisando um pouco mais o datasheet, nós conseguimos ver essa corrente aqui também descrita nos dados elétricos aqui, mencionado, e também uma máxima corrente de medição aqui em mais e menos 48 amperes. Bom, vamos falar um pouquinho das vantagens dele aqui, O próprio documento aqui nos demonstra isso. E as principais vantagens são uma excelente precisão. A gente tem também aqui uma linearidade muito boa, um desvio baixo de temperatura, um tempo de resposta otimizado. Nós temos aqui também uma ampla largura de frequência, não temos perda de inserção, uma alta imunidade a agentes externos de interferência, nós temos aqui também, e uma capacidade de sobrecarga, tá? E as aplicações são inúmeras, pessoal. Nesse exemplo eu vou demonstrar aqui como que nós medimos a corrente, mas eu também posso utilizar ele para drivers de velocidade, controle de servomotores, UPS e diversas aplicações. Legal, pessoal? Inclusive a galera ali que gosta da parte de pesquisa, que vai para mestrado, doutorado, utilizam muito em seus projetos esses sensores de efeito Hall. Realmente é algo bem comum de se encontrar nesses produtos do desenvolvimento ali da galera de pesquisa científica, bem comum mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho como que ele funciona aqui, tá, pessoal? Então, basicamente, usando este sensor aqui como exemplo, vocês estão vendo aqui, estou dando um zoom. Então, basicamente, eu tenho uma corrente aqui no primário, que é a minha IN, minha corrente nominal dele aqui. E eu tenho um circuito condicionador aqui já no próprio sensor de efeito Hall. E basicamente, com uma alimentação simples aqui de 0 a 5 volts, eu consigo ter esse sinal aqui já na saída direta do meu sensor de efeito Hall. Pessoal, sério, isso é sensacional. Eu nem preciso utilizar circuitos externos para fazer o condicionamento, porque justamente aqui essa saída já está apta poder ser aplicado diretamente no meu microcontrolador, se assim eu desejar. Claro que também vocês podem criar circuitos de proteção, podem condicionar ainda com amplificadores operacionais, como vocês desejarem no projeto de vocês. Mas o sensor ele é já otimizado para fazer isso, é muito legal. Olhem só que interessante também agora que eu vou demonstrar. Nós temos também aqui as conexões dele, Basicamente ele tem 6 conexões, como vocês podem ver aqui, eu tenho 3 perninhas aqui olhando na parte de baixo, numeradas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde eu tenho aqui a minha entrada e a minha saída, onde aqui é o que basicamente eu falei agora para vocês, é a minha alimentação, de 0 volts a 5 volts, ok? Uma alimentação comum, e aqui o meu out é o meu sinal de saída, que eu vou aplicar ali diretamente no meu microcontrolador, neste caso que eu vou demonstrar para vocês. Olhando também aqui na folha do documento desse dispositivo, nós temos aqui essa setinha. Essa setinha ela é bem interessante porque ela demonstra o sentido que essa corrente
né, ela deve circular para que eu consiga ter a polaridade da forma correta, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha entrada, né? Então essa entrada ela deve ser feita por este lado, onde aqui do lado esquerdo, pessoal, são as conexões ali, onde é a entrada da minha corrente, e aqui do lado direito é a saída da minha corrente. Então, basicamente é isso. E descendo um pouco mais o documento aqui, ó, eu consigo ver algumas conexões, como eu mencionei ali logo no início da visualização da folha desse datasheet. Esse dispositivo, ele tem uma corrente primária aqui de 15 amperes, mas dependendo da ligação que eu faço aqui, do arranjo que eu estou fazendo, eu posso ligar aqui também entre outras características, né, de corrente também que eu posso selecionar, como por exemplo 15 amperes, né, que é a configuração padrão. Posso também ligar para 7,5 amperes RMS e também para 5 amperes RMS, basicamente só alterando aqui as conexões desses pinos de entrada que eu falei para vocês. Então, se nós, né, seguirmos aqui a folha e fazer essas conexões, nós podemos alterar aqui a corrente primária, né, do nosso dispositivo. Então, basicamente, é isso que eu fiz aqui nessa situação prática que eu vou demonstrar para vocês. Eu estou aqui configurado com 5 amperes. Então, eu vou demonstrar aqui agora no vídeo para vocês como que eu fiz essa ligação. Confesso que não ficou muito bonitinha, né, porque eu tirei de uma plaquinha aqui que eu não estava utilizando, mas ali vocês estão vendo que essa ligação corresponde justamente à configuração para 5 amperes. Muito bem, e agora, como que funciona a resposta desse sensor de efeito Hall? Então, pessoal, como nós podemos observar aqui, esse gráfico ele apresenta uma característica linear de medição, baseado nas correntes máxima de medição e também baseado nas correntes RMS de medição. E aqui, pessoal, nós temos o valor de medição linear, né, em 2,5 volts, ou seja, quando eu não tenho nada ali, né, ele é o meu ponto central de medição. E aqui os ranges de medição são de IPN, né, de menos IPN a mais IPN, que são ali as correntes eficazes, e aqui as correntes de medição menos IPM e mais IPM, né, neste caso. Então, através desse gráfico, pessoal, nós podemos concluir que esse sensor ele apresenta uma linearidade em cima dessas medições, né? Quando eu estou aplicando a corrente, eu tenho uma linearidade ali. E o que é mais interessante, a partir do momento que essas correntes de medição extrapolem, né, as faixas de medição, basicamente acontece uma saturação. Então, mesmo que essa corrente seja maior, né, o IPM seja maior, aqui, ó, ele se mantém na tensão de saída em 4,5 volts, ou seja, né, eu tenho uma saturação aqui dessa tensão. E da mesma forma, quando a corrente é menos IPM, ou seja, não tem o valor negativo dela, também ocorre uma saturação. Então eu consigo manter essa tensão aqui em até 0,5 volts até 4,5 volts, garantindo desta forma uma proteção para o meu circuito eletrônico. Eu também demonstrei aqui esse sensor aqui para vocês, que é um outro modelo de sensor, cujo propósito é também medir corrente. Contudo, né, esse sensor aqui ele tem uma característica aqui para medição primária de até 50 amperes. Como vocês podem ver, ele tem apenas 3 conexões e uma janela. E justamente a corrente primária é passada, né, o condutor dessa corrente primária é passado aqui dentro dessa janela. Descendo aqui a folha desse dispositivo, nós conseguimos ver a conexão e o princípio de funcionamento dele, onde basicamente eu tenho aqui essa corrente primária, tenho um circuito condicionador aqui, a minha alimentação simétrica para esse caso, e aqui eu tenho uma corrente secundária passando aqui por um resistor de medição, e eu tenho uma queda de tensão em cima desse resistor, e é o que nós podemos utilizar ali para o nosso circuito microcontrolado e fazer a medição dessa corrente. É apenas um outro dispositivo, lembrando que tem vários dispositivos, vários sensores de efeito Hall que vocês podem utilizar, e como eu mencionei, eu vou demonstrar aqui com um LTS15NP, configurado em 5 amperes RMS, pois ele é bastante utilizado e vocês inclusive podem utilizá-los no layout da PCB de vocês sem nenhum problema, e eu super recomendo, ele é bem pequenininho também, show de bola. Pessoal, muito bem, então vamos ali agora para a bancada, eu vou demonstrar como que eu montei esse circuito e as medições, bora lá! Muito bem, pessoal, vamos aqui agora para a prática, e eu já estou com o nosso circuito devidamente montado aqui na bancada, e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa ligação. Basicamente eu fiz o desenho aqui, o esquema, bem simples mesmo, de como que nós ligamos o nosso sensor e vamos fazer esses testes, legal?
Basicamente aqui da minha bancada eu vou usar a minha fase aqui da minha bancada. Eu vou ligar diretamente aqui no meu sensor de efeito Hall, o LTS15NP. Em série aqui com o nosso sensor, eu também vou utilizar aqui o meu multímetro, o Fluke, né? Nós estamos aqui na configuração para leitura de corrente alternada, legal? E aqui na saída do meu Fluke eu tenho aqui duas lâmpadas em paralelo de 120 watts e aqui eu fecho o circuito com o meu neutro, legal? Então basicamente aqui essa parte aqui é a minha parte de potência, né? Que nós vamos simular aqui duas cargas com duas lâmpadas, né? É desta forma que eu vou ligar. Bom, e aqui agora eu também utilizei minha fontezinha de bancada, como vocês estão vendo ali, alimentado em 5 volts, o meu sensor, né? Então eu alimento o meu sensor aqui com circuitos eletrônicos, né? Devidamente isolado, né? Isolação galvânica ali que eu já expliquei para vocês, né? Que é a característica desse sensor, e nós temos a nossa saída, o nosso out, que é o nosso sinal aqui, que vai lá para o nosso microcontrolador, tá? E o que eu estou fazendo aqui também, eu vou fazer a medição do meu out aqui com o meu osciloscópio, ou seja, nós vamos ver qual que é o comportamento desse sinal à medida que eu tenho uma corrente circulando ali proveniente das nossas cargas. Então, basicamente, é esse o circuito que eu montei aqui, está devidamente montado aqui, bem simples, bem fácil, né? Então, aqui, ó, esse cabo aqui é o cabo que vem da minha alimentação da minha tomada. Esse fio azul aqui é a minha fase, né? Ela vai lá no meu sensor de efeito Hall, o LTS15NP. Consequentemente, a saída dele, né, vai lá no nosso Fluke. A saída do meu Fluke vem aqui para as minhas duas cargas que estão ligadas em paralelo, né? No caso aqui eu estou simulando com esse bocal, e o retorno aqui pelo meu neutro no cabinho marrom aqui, legal? Bom, e aqui na minha Protobird, as duas alimentações aqui proveniente da minha fonte de bancada, né? CC com 5 volts, legal, e aqui, né, os nossos sinais aqui que nós vamos medir e posteriormente ali nós vamos colocar no nosso microcontrolador também. Estou com o osciloscópio aqui para fazer uma análise mais detalhada desse sinal. Bom, legal, pessoal, o que nós temos aqui agora, né? Vamos analisar inicialmente como que é essa resposta do meu sensor. Como vocês podem ver, eu tenho aqui, ó, 1 volts, 2 volts e 2 volts e meio aqui para o nosso sinal, que é como eu demonstrei ali no nosso datasheet, né, desse dispositivo do LTS15NP, configurado para 5 amperes. Eu tenho aqui, né, esse sinal estabilizado em 2,5. Por quê? Porque eu não tenho nada ligado efetivamente, que eu não tenho nenhum sinal, né? Ou seja, ele está, né, embora eu já tenha tensão aqui no meu sistema, mas eu não tenho nenhuma carga ligada, né? Então eu basicamente, né, vou ligar uma lâmpada aqui e nós vamos analisar, né, essa corrente. Então, com muito cuidado aqui, tá? Vamos colocar. Ó, observem, né, que eu já tenho uma carga aqui ligada, legal? Eu também tenho uma corrente ali, como vocês podem ver, de 0,952 amperes, legal? E agora nós iremos analisar esse sinal no osciloscópio. Olhem lá, pessoal, que interessante. Eu apenas mudei aqui a divisão do nosso osciloscópio para nós conseguirmos ver esse sinal, a característica que o nosso sensor de efeito Hall está enviando aqui para o nosso osciloscópio, né? Então nós temos uma forma de onda senoidal, né, que é justamente a saída dessa carga, né? Então a gente consegue ver bem com exatidão isso, né? Então eu tenho aqui o mesmo sinal que eu tenho na alta, né? Ou seja, que eu tenho ali no circuito de potência, eu também tenho aqui. É isso que nós estamos conseguindo ver. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora, né, eu vou adicionar outra lâmpada aqui, tá? E eu quero que vocês vejam o que irá acontecer quando eu colocar essa lâmpada. Então, pessoal, eu vou inserir a segunda lâmpada aqui, legal, rapidinho, porque ela esquenta rápido, legal. E olhem só que bacana, nós temos aqui agora o nosso sinal, né, alternado, né, proveniente aqui da medição diretamente do nosso sensor de efeito Hall. E olhem só que legal essa característica, né? Mantendo com exatidão aqui as características de corrente das nossas cargas, né? Então, olhem só, ativando aqui a nossa medição de frequência, né? Como vocês podem observar, eu consigo ver exatamente aqui 60 Hz, né? Que é a nossa frequência da rede. Então, eu tenho aqui essas correntes da nossa carga. Bom, então, basicamente, pessoal, agora o que eu devo fazer? Eu devo aquisitar este sinal aqui com o nosso microcontrolador e utilizar os equacionamentos para cálculo de corrente eficaz, e é isso que eu vou fazer agora.
Beleza, pessoal, estamos aqui agora na tela do computador, legal? E eu já deixei aqui um programa previamente configurado, previamente já funcionando, e eu vou apenas explicar todos os passos aqui que nós precisamos fazer para realizar essa prática de medição de corrente. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar, essa técnica de aquisição de forma de onda, eu já demonstrei aqui no canal, nesse vídeo aí que está na tela. Então aqui nesse vídeo eu explico passo a passo como nós utilizamos técnicas avançadas com recurso de DMA, por exemplo, para fazer essa aquisição dessa forma de onda. Então eu recomendo que vocês vejam esse vídeo detalhadamente, pois ali eu explico inclusive com a Blue Pill, uma plaquinha bem fácil de encontrar, de entrada aí para aprender com o STM32, legal? Então tem aí todo o passo a passo, recomendo que vocês vejam esse vídeo. Então o único passo que eu não vou demonstrar vai ser esse que está nesse vídeo, legal? Bom, pessoal, então basicamente o que foi feito aqui. Agora, na prática, eu já estou com a minha placa núcleo aqui, como vocês podem observar na tela. Então basicamente eu só adicionei a nossa plaquinha agora, Estou ali com o sinal de tensão, que é basicamente a característica da curva da corrente já condicionada proveniente do nosso sensor, tá? Então, aonde que eu estou ejetando esse sinal? Aqui no PA0, legal? Então foi isso que eu fiz e como vocês viram, é realmente bem simples, bem fácil e só isso mesmo que foi feito. Bom, vamos agora um pouco para o código aqui. E no código aqui, pessoal, é relativamente simples. Eu adicionei aqui libraries para cálculo de funções matemáticas, que é a mat.h. Então, os compiladores aqui já contemplam essa library, então eu fiz a inclusão desta library. Também criei aqui 3 variáveis globais, cujo propósito aqui dessa variável global ADC de G, que eu chamei ADC de G, eu vou aquisitar aqui justamente esse ciclo desse sinal decorrente. A partir desse sinal, que é proveniente ali do DMA, que eu vou aquisitar através de um acesso direto à memória, que eu não dependo ali do meu processador, eu vou aquisitar esse sinal aqui com 256 amostras. Então eu tenho ali uma boa resolução dessa onda. Eu criei aqui também essa variável de contagem, cujo propósito dela é basicamente ali fazer uma sincronização de tempo. Eu utilizei o timer para fazer isso, de 1 em 1 segundo para ficar atualizando esse valor. Uma variável também global do tipo float, que vai ser efetivamente ali os valores da nossa corrente eficaz, vai ser o resultado do nosso cálculo da corrente eficaz. Bom, aqui as configurações normais do nosso Cube ID, legal? E aqui eu tenho a configuração de interrupção do meu timer, onde basicamente, como eu já mencionei para vocês, eu criei um timer aqui para 1 segundo e toda vez que o meu timer atingir esse tempo de 1 segundo vai ser atualizada a nossa leitura. Bom, pessoal, essa função aqui também que eu coloquei no nosso código é basicamente a função de cálculo para valores eficaz, tá? Então, se eu aquisitei a minha forma de onda discretizada, eu peguei todos os pontos amostrados desse sinal discretizado, eu tenho aqui esse equacionamento que faz o cálculo da corrente eficaz. Então, basicamente, utilizando esta função float RMS, eu retorno aqui o resultado do valor eficaz dos meus dados que eu inseri aqui nessa função. Então, basicamente, ali eu aquisitei exatos um ciclo dessa corrente eficaz. Logo, eu só executo esse equacionamento que eu tenho basicamente ali o meu valor eficaz. É simples assim. Bom, o equacionamento ele é bem simples. É basicamente, se eu aquisitei ali 256 amostras, faço a somatória desses 256 valores ao quadrado e divido pelo tamanho total dele, e depois eu tiro a raiz quadrada. É isso que é basicamente o equacionamento para cálculo dos valores eficazes. Sequencialmente, pessoal, nós aqui também configuramos a inicialização do nosso timer, configuramos também aqui a inicialização de aquisição de leitura analógica através do DMA, legal? Então eu tenho aqui também essa inicialização. Criei aqui também variáveis auxiliares para cálculo, legal? E aqui, basicamente é toda a lógica do sistema, Quando a minha contagem, ela tiver um valor aqui de 1 segundo, proveniente do meu timer, nesse momento eu vou desabilitar e logo sequencialmente eu vou habilitar o DMA. Assim eu não dependo do meu processador para fazer as aquisições dessa leitura, legal? Então, basicamente, quando eu atingir esse set igual a 1, eu já tenho essas aquisições armazenadas aqui na minha variável e basicamente agora eu só utilizo para fazer o equacionamento, que vai entrar dentro desta função quando o meu set for igual a 1. Bom, e aqui agora nesse momento eu simplesmente
faço o equacionamento baseado naquele gráfico de saída de tensão que eu demonstrei para vocês aqui no datasheet do nosso LTS15NP, que é basicamente, pessoal, uma regra de 3 mesmo, né? Então aqui, ó, eu aquisito os valores já convertidos nessa variável IA. Nós vamos converter para a resolução de 12 bits, que é o do nosso microcontrolador, que eu estou utilizando neste caso. Nós vamos subtrair de menos 0,5 volts, né, que é aquela tensão onde representa o 0 amperes, né? Então, quando eu estou com 2,5 eu tenho 0 amperes, e o vezes 8 é a nossa relação de conversão entre a medição da alta e a medição da saída analógica aqui do nosso sensor. Então, é basicamente isso que eu fiz aqui agora. E finalmente, pessoal, aqui agora nós igualamos a nossa variável I eficaz à função para cálculo que eu demonstrei agora para vocês. E terminamos colocando o nosso set em 0 novamente, assim eu reseto a minha condição do meu programa inicial. Beleza, pessoal? Bom, então basicamente esse é o código aqui para cálculo do valor da corrente eficaz. E agora nós vamos para a prática e nós vamos consolidar. Vamos ver se tudo isso aqui está funcionando. Então bora aqui para a bancada e o Cube ID também. Show de bola, pessoal. Hora da verdade, hora de nós testarmos o nosso programa, legal? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou compilar aqui o nosso código. Observem que ele compilou, não gerou nenhum erro, nenhum warning. E agora eu vou acessar aqui o recurso de debugger. Nós vamos ver essa corrente através desse recurso, legal? Então eu vou clicar aqui. Vou clicar aqui para mudar a nossa perspectiva para o debugger, legal? E aqui, ó, em Live Expressions, eu vou deixar aqui aparecendo a nossa variável I eficaz, que é basicamente a nossa corrente que nós vamos medir aqui, legal? Inicialmente eu vou clicar em play aqui, ó. Bom, pessoal, como vocês podem observar, né, nós já estamos com uma corrente sendo medida aqui. Claro que é um valor bem pequeno, né, de 0,2 amperes, 0,18, porque basicamente eu não tenho carga, né, algum ruidinho ali que a gente pode possivelmente utilizar um filtro ou alguma condição ali para eliminar esses ruídos aí, é perfeitamente possível. Mas basicamente ali eu posso considerar que eu tenho 0 amperes, legal? Eu estou aqui com o meu Fluke ligado também, como eu já mencionei desde o começo do vídeo aqui, né? Ligado para a medição AC. E agora, o que eu vou fazer, meus amigos? Nós vamos colocar estas cargas. Então, a primeira carga que eu vou ligar vai ser uma lâmpada aqui de 120 watts. Então, eu vou colocar ela aqui. E legal, agora a nossa lâmpada já ligou. Nós estamos conseguindo ver aqui, ó, 0,96 amperes, muito próximo de 1 ampere, né? Então, basicamente, ali é a mesma corrente aqui que nós estamos praticamente medindo aqui também com o STM32 Cube ID, né? Nós estamos medindo com o nosso microcontrolador. Então, vocês estão vendo que está bem coerente. Essa precisão ainda pode ser melhorada, né? E tudo isso ainda pode ser melhor otimizado, mas nós já estamos vendo que a nossa corrente está devidamente sendo medida. E agora, né, eu vou adicionar mais uma outra carga, que é uma outra lâmpada da mesma potência. Então, basicamente, agora eu vou duplicar essa corrente. Então, eu vou colocar ela aqui com bastante cuidado. Muito bem, eu já tenho essa corrente. Nós estamos medindo aqui no multímetro da Fluke 1,91 amperes. No STM32 Cube ID, né, através aqui do nosso recurso de debugger, nós estamos medindo aproximadamente aí 1,92, 1,94 amperes. Então, como vocês podem ver, pessoal, todas as nossas teorias, as nossas medições, as nossas práticas estão coerentes aqui com tudo que foi demonstrado nesse vídeo, utilizando os sensores de efeito Hall e o nosso fantástico STM32. E é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenham entendido e visto como que nós podemos utilizar um sensor de efeito Hall para fazer a medição de corrente alternada, utilizando aqui o nosso STM32. Lembrando que o nosso curso de medidores de energia iniciantes 1 está com 50% de promoção. Vamos deixar ainda por mais alguns dias e nesse treinamento, além de tudo isso daqui que eu demonstrei, dessas teorias, eu também ensino como que nós calculamos potência ativa, potência aparente, potência reativa, fator de potência e outros conceitos para medidores de energia. Então não perca essa oportunidade, pessoal, que sério, está muito legal. Invista no seu conhecimento, que eu tenho certeza que este conteúdo vai potencializar ainda mais os seus projetos. É isso daí, pessoal. Agradeço a todos que estão até aqui comigo no vídeo. Eu desejo uma ótima sexta e bons projetos. Valeu, valeu, pessoal. Até uma próxima.